Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a nossa vida e tudo que temos aos pés da cruz. Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. Operando Ele, ninguém, nada impedirá. E te pedimos, ó Deus, coloca a Tua proteção ao redor da nossa casa, da nossa família, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Pedimos Tua paz, Tua alegria, Tua prosperidade e que entre salvação em nossa casa, no meio da nossa parentela, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que haja salvação na nossa casa. Oramos também, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração, colocando aos pés da cruz, aos pés de Jesus a sua vida. E eu te peço um milagre em favor de cada uma delas. Entra, Pai, com provisão. Entra com recurso extraordinário, entra com milagres, Pai. Entra com transformação, entra com vida abundante, no nome de Jesus. E que caia por terra os planos do inimigo, que caia por terra toda ação contrária, toda resistência no mundo espiritual, todo tipo de palavra maldita, de palavra negativa. Nós quebramos agora no nome de Jesus e declaramos: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, o Senhor vai à nossa frente, quebrando todo tipo de resistência, quebrando todo muro de resistência, no nome de Jesus. E pedimos justiça nas portas, onde houve injustiça, onde houve roubo, aonde houve uma operação do inimigo contra a nossa vida ou conspirando contra a nossa vida, nossa família e os projetos de Deus, nós nos levantamos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo e declaramos a Tua bênção, Senhor. Também quebramos todo o poder e toda a influência da angústia, da ansiedade, da depressão, da tristeza e declaramos que se submeta no nome de Jesus, pelo poder maior, pelo poder de Jesus Cristo. Nós declaramos agora que a mão do Senhor está abrindo portas, está quebrando ferrolhos. No nome de Jesus, nós oramos pedindo a bênção do Senhor, pedindo a bênção do Senhor. E oramos por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Seja curado você que está enfermo, seja curado. Você que está enfermo, seja curado. Que toda influência do mal seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Uma palavra que certamente vai te abençoar. E eu quero começar a oração de hoje com um testemunho da Cirleia. Cirleia, um grande abraço para você. E ela escreveu assim: agradeço todos os dias a Deus pela sua vida. Tenho 73 anos e agora aprendi a ser serva de Deus. Aprendi com o Senhor. Glória a Deus. Minha filha mais velha, hoje com 46 anos de idade, desde os 10 tinha uma inflamação no útero. Todos esses anos ela ia ao médico uma vez por ano para acompanhamento e nunca voltava para casa sem precisar usar remédios. Tem mais ou menos um ano que conheci o Senhor e comecei a orar por ela. Ela voltou ao médico como de costume e o médico disse que o útero estava curado, limpinho, e que não há mais necessidade de tratamento, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, somente Deus para quebrar um ciclo desses. 10 anos sofrendo, 10 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem certas coisas que, se você não usar a sua fé para quebrar um ciclo, aquilo continua a agir, aquilo continua a operar e continua prendendo a vida da pessoa. É por isso que quando você ora, você quebra e desfaz as amarras espirituais. Aí a gente começa a entender o porquê de algumas lutas espirituais,
O porquê que o diabo luta tanto para você não estar na oração. O porquê que existe um combate na hora da oração dá sono, na hora da oração dá vontade de parar de orar, na hora da oração dá um monte de coisa. Isso é espiritual. Isso é espiritual. É o inimigo tentando impedir você de orar. É o inimigo tentando impedir você de estar na presença de Deus. Amém? Por isso, mantenha-se firme diante do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra em Gênesis capítulo 42, no verso 6 em diante. Preste atenção, porque aqui Deus vai falar com muita gente aqui hoje. Deus vai falar com muita gente. E, gente, se travar, você só atualiza aí, tá? Entra no YouTube de novo. Quando trava, quando cai, pode parecer que caiu para você, mas não caiu, tá? É um problema que estamos tentando resolver. Então, se cair, você entra de novo, rapidamente, sai do YouTube e entra de novo e vai funcionar direitinho, ok? Então, não caiu a transmissão, mas para você parece que caiu, né? Então, é algo que a gente está tentando resolver, já vem de mais de uma semana esse problema, mas estamos aí buscando a Deus para conseguir resolver essa situação. Gênesis capítulo 42, do verso 6 em diante, olha o que está escrito nessa palavra. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele disse: vós sois espiões e vestes para ver os pontos fracos da terra. Essa palavra falou demais comigo. Olha que tremendo. José passou por muita humilhação. Foi entregado como escravo. Depois foi trabalhar para uma família. Foi acusado de uma coisa que ele não cometeu. Foi parar na prisão, ficou vários anos na prisão, até que Deus o honrou e o colocou como segundo em todo o Egito, segundo em uma nação, o braço direito de uma nação. Isso foi o agir de Deus, foi o operar de Deus. No entanto, eu vejo que todo o processo que José passou na vida, o preparou para que ele estivesse aonde ele está. E ele aprendeu algumas coisas. E principalmente ele aprendeu a não falar tudo, a não comentar tudo. A Bíblia diz que quando ele teve os sonhos, e aqui cita também no verso 9, diz que ele lembrou do sonho. Lembra aquele sonho dos feixes que rodeavam ele e se dobravam diante dele? E também do sol, da lua e de 11 estrelas que se dobravam a ele. Ele contou isso para os irmãos, e a Bíblia diz que a partir do momento que ele contou, eles o odiaram muito mais. Lembra disso? Muito bem. A Bíblia diz que agora, dessa vez, quando os irmãos de José vieram até ele, porque havia fome na terra, e os irmãos vieram ao Egito para buscar mantimento, para buscar comida, para levar para casa. E José, ele era o administrador. Então as pessoas vinham até ele para negociar e ele negociava com aquelas pessoas. E olha que tremendo, ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram, porque já havia passado muitos anos. José tinha mudado um pouco o rosto, talvez sua forma de falar, e estava também vestido como um egípcio. E os egípcios, eles se vestiam um pouco diferente, eles tinham uma expressão diferente, e eles pensaram que estavam tratando com um egípcio, mas na verdade estavam tratando com o seu próprio irmão. E a Bíblia diz que José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. E José, não abriu naquele momento que ele era o irmão que eles haviam vendido para a caravana de escravos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que aprender a falar menos.
e falar apenas quando é necessário. José aprendeu que ele não podia mais falar tudo aquilo que ele pensava. Ele não poderia mais abrir a vida dele como ele abria antes. Gente, é uma tolice você falar tudo o que pensa. É uma tolice você abrir o seu coração a qualquer momento para as pessoas. Entenda, o inimigo, ele sempre busca nos atacar em nossas fragilidades, em nossos defeitos, em nossas limitações. Quando eu olho para a vida de José e eu vejo que a Bíblia diz que ele se retirou de um momento dos irmãos, ele foi para um lugar silencioso, ele foi para um lugar privado e ali ele chorou, ele gritou sozinho, mas não revelou aos irmãos quem era ele, porque ele aprendeu a não falar tudo, ele aprendeu a não expor as suas fraquezas na frente dos outros, porque nós vivemos num mundo que é como uma selva. E se as pessoas verem a tua fraqueza, se as pessoas ouvirem da tua fraqueza, alguns leões, eles podem lhe atacar. Esses dias eu ministrei aqui sobre as características do leão e o que a palavra dizia sobre isso. E uma das coisas que me chamou a atenção é que você nunca pode dar as costas para um animal desses. Você tem que olhá-los de frente e você não pode mostrar fragilidade diante deles. Caso contrário, eles irão desconfiar e irão lhe atacar. Então eu entendi uma coisa, eu entendi que na vida a gente não pode, mostrar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, dar as costas para pessoas que muitas vezes querem arrancar um pedaço da gente. Você tem que se mostrar forte, confiante em Deus e não abrir as tuas fraquezas na frente de todos. Eu sei que todo ser humano tem vontade, de abrir o coração, de expor o que está passando, mas quando você abre o coração, não é todo mundo que pode te ajudar. Começa por aí. Quando você abre o coração, quantos podem te ajudar naquela mesa? Talvez um, talvez nenhum. Ou seja, nós temos que ter uma percepção maior das coisas. Temos que discernir melhor. Por que Deus está permitindo? Sabe que determinadas situações aconteçam na nossa vida. Por isso eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Deus vai trazer um tempo de muita honra sobre a tua vida. Deus vai trazer restituição, vai trazer restauração para a sua vida. Mas você não pode cometer o erro de abrir tudo que você sente. José abriu os sonhos que teve. E ao abrir os sonhos que teve, ele abriu a porta para que fosse atacado, para que fosse injustiçado. Ele abriu a porta para muitas coisas entrarem na vida dele. Eu venho aqui liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Se você quer guardar a sua alma das maldades que existem aqui nesse mundo, mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se íntegro a Deus e não vire as costas para aqueles que querem te derrubar. Não vire as costas para aqueles que querem, de alguma maneira encontrar uma brecha na sua armadura para poder depois lhe atacar. Os homens que ficaram à vontade na presença de quem não conheciam, todos eles foram traídos, foram enganados e depois foram descartados. Não fique à vontade na presença de algumas pessoas, mesmo que seja teu parente, mesmo que seja teu irmão da igreja, mesmo que seja teu sócio. Tenha sabedoria, tenha sabedoria. E sem falar que as pessoas, em grande parte, são muito fofoqueiras. Elas acabam falando aquilo que você, abriu no privado para elas. Elas acabam compartilhando no público. Então, entenda, o mundo que nós vivemos é como uma selva. Você tem que ter cuidado aquilo que você fala, cuidado para não abrir os seus planos para as pessoas que você nem conhece. Cuidado para não abrir problemas dentro da tua casa, que deveriam ser resolvidos em casa, que deveriam ser resolvidos talvez com a ajuda de mais uma pessoa somente,
e você está abrindo para todos, você está falando para todos. As pessoas pensam que rede social é divã para estar abrindo, sabe, completamente a sua vida e abrindo as suas reflexões, e que muitas vezes são indiretas para as pessoas da casa, são indiretas para as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que aprender a manter a sua vida privada. Não é todo mundo que tem que saber da sua vida. Eu sou uma pessoa pública hoje. Eu sou uma pessoa pública. Eu tenho programas de televisão, eu tenho redes sociais, mas eu não compartilho a minha vida privada no público, os meus momentos com a minha família, os projetos de Deus na minha vida. Tem coisas que eu não posso compartilhar. Como é que eu vou compartilhar? Não, mas tem que compartilhar. Não. A sua vida tem que ser vivida no privado. A sua vida tem que ser vivida no privado. Não é tudo que você pode falar. Você não pode falar dos problemas da tua empresa para todo mundo. Você não pode falar dos seus planos e dos problemas da sua casa para a sua família. Você tem que aprender, sabe, a diminuir, eu posso dizer, os estragos. Diminuir os estragos. Você tem que ser mais prudente com aquilo que você fala, com o que você compartilha. Não é tudo que pode ser compartilhado. Não compartilhe todas as tuas vitórias, deixa que as pessoas vejam. Deixa que elas vejam. Não compartilha tudo de bom que está acontecendo na sua vida. Esses dias, já faz um tempo, que um amigo meu disse que a mulher dele pegou e bateu uma foto de um prato de comida, e colocou na rede social. Estavam comendo num restaurante que eles não frequentam, um restaurante bom, e ela foi atacada assim pelo tanto de pessoas que postaram comentários negativos por causa de um prato de restaurante. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas muitas vezes elas vão criticar, elas vão atacar geralmente aquilo que as afronta. Sabe, há pessoas que são acomodadas na vida. Há pessoas que são muito acomodadas e elas querem que você se sinta mal pela sua prosperidade. Elas querem que você se sinta mal pela vida abundante que Deus te deu ou pelos milagres que Deus tem feito na sua vida. Agora, você deveria manter isso no privado. Ou seja, foi atacada por causa de um prato de comida, né? Não é todo mundo que vai entender isso. Não é todo mundo que segue você ou que lhe acompanha que essa pessoa vai ter, né, a alegria de se alegrar com você. Porque a Bíblia diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. A Bíblia diz para a gente se compadecer das pessoas, a Bíblia diz para a gente se alegrar com as pessoas, mas tem gente que não vai se alegrar. Você compra uma casa, eles não vão se alegrar. Você compra um carro, eles não vão se alegrar. Você compartilha uma vida nas redes sociais e as pessoas não vão se alegrar. Então você tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria, não é tudo que pode ser falado, não é tudo que pode ser compartilhado. Você tem que aprender isso. José passou por maus bocados até que aprendeu. Ele aprendeu. Quando os irmãos chegaram, ele não se revelou como José. Ele não foi precipitado. Ele não contou: o meu sonho está se cumprindo agora. Não. A Bíblia diz que ele ficou com aquilo dentro dele. Ele ficou com aquela revelação, aquela promessa dentro dele. Ele não ficou compartilhando com todo mundo. Tem muita coisa que eu falo e tem muita coisa que eu não falo. Tem coisas que Deus me mostra. Eu guardo no meu coração, não compartilho com ninguém. Só compartilho no momento certo e o que devo compartilhar. Porque o que não devo compartilhar, eu não compartilho. Porque eu aprendi. Nem todos vão interpretar você bem. Nem todos vão entender o que Deus falou com você. Nem todos vão entender. E tudo certo, porque é Deus te ensinando a ter sabedoria, a caminhar com sabedoria, a se movimentar com sabedoria. Eu aprendi
eu já sentei em mesas de poderosos e eu aprendi a não falar muito. Eu aprendi a conversar. Tem N assuntos que eu consigo conversar sem precisar abrir a minha vida. Às vezes falta assunto e a pessoa começa a abrir a vida dela. E esse é um dos erros que ela não pode cometer. Amém? Tem muita gente que se senta na mesa que é aproveitadora, é invejosa, é maliciosa, e você tem que ter esse discernimento. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Faça como José, aprenda com a vida, aprenda com Deus a não abrir tudo que Deus te mostra, a não abrir tudo que você está planejando. Seja sábio, cresça em silêncio e deixa Deus te mostrar para o mundo, você não precisa se mostrar. Deixa Deus te mostrar para o mundo, você não precisa se mostrar. Amém? Foi assim na minha vida. E eu quero declarar o Salmo 91 agora. Amém? Quero declarar o Salmo 91. Hoje nós vamos ter uma grande Santa Ceia. Vou transmitir ao vivo a partir das 9 horas da manhã, certo? Eu vou transmitir ao vivo a partir das 9 da manhã. 15 minutos antes de começar o culto, vamos orar pelos doentes. E você é nosso convidado de estar com a gente. Hoje, às 9 da manhã, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é convidado nosso de estar com a gente. Vai ser uma grande bênção. Vou transmitir, como eu disse, hoje eu tenho um recado importante que eu vou dar durante o culto da manhã. Então, não perca, certo? Vou dar um recado muito importante. Eu sei que Deus vai falar também com muitas pessoas aí, em nome de Jesus. Quero pedir a sua gentileza agora, como anda acontecendo esses problemas comigo da transmissão, né? E a gente está tentando resolver, ainda não conseguiu. Eu gostaria de pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas. Me ajuda a compartilhar. Essa oração tem que ser compartilhada. Deixa também a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube entregue a mais pessoas, certo? Eu estou firme aqui na minha missão. E se você quer se tornar um parceiro do nosso ministério, entra lá no meu site e veja como você pode se tornar um parceiro. Por quê? Nós temos hoje programa de televisão de domingo a domingo às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Eu tenho me colocado diante de Deus por essa nobre missão. Eu sei que Deus levantou muitas pessoas para me ajudarem, mas muitas vezes eu preciso colocar do meu próprio bolso para poder pagar o restante do programa. Então, tem sido dias onde eu tenho sonhado, eu tenho crido em Deus, que Deus é poderoso para fazer muito mais, mas eu preciso que você ore por mim também. Amém? Porque há coisas que são desafiadoras. Todo mês, todo santo mês. Sabe, nós temos investido no reino de Deus e Deus conhece o nosso coração. Então, se você quer se tornar um parceiro nosso, depois vá no nosso site e veja como você pode se tornar um parceiro. Também, se você não é aluno da Academia Quino Global, vem se tornar nosso aluno, para você crescer espiritualmente, para você discernir até mesmo essas coisas aqui que eu estou ensinando para você. Você pode, hoje mesmo, se tornar nosso aluno. É só você ir lá no meu site www.vinicius7.com.br, o link está aqui na descrição, e se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. Inclusive, essa semana que vem agora, vai ser toda semana sobre intercessão, dentro da Academia Quino Global. Então, eu convido você a participar, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios,
porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou um nome, Nathalie Paiva. Nathalie Paiva. Eu não sei se é filha de alguém ou se é alguém que se chama aí Nathalie Paiva. Deus está visitando a sua casa com milagres. Deus está visitando e o Senhor me mostrou uma mesa farta. Eu creio, vai acontecer cumprimento de muitas palavras de Deus sobre a tua casa. O Senhor também me disse, diga para Anne Ribas, o Senhor está te visitando agora, a ti e a tua casa. E tudo aquilo que estava impedindo com que você se movimentasse, que estava travando você, o Senhor está desfazendo nesse momento. No nome de Jesus, o Senhor está te libertando. O Senhor também me disse a uma pessoa que se chamam ela de Queiroz, é o sobrenome dela, mas chamam ela de Queiroz. Talvez seja o nome de guerra dela. Deus está te visitando nesse momento. E o Senhor me mostrou um pedido sendo expedido, um pedido sendo liberado. Deus está operando algo, amém? Deus está operando, você de sobrenome Queiroz, que está pedindo a Deus algo, que tem colocado em oração por esses dias, Deus te visita agora. Há uma pessoa de Americana que está aqui nessa oração e o Senhor está te visitando agora. Eu vejo o Senhor curando. O Senhor está curando os teus joelhos, e existe também um problema no teu estômago. Eu vi a mão do Senhor tocando no teu estômago. Receba o toque de Deus, receba a cura em nome de Jesus Cristo. E há uma pessoa que está pedindo pela libertação de um vício. Essa pessoa está aqui, ela trabalha, essa pessoa, não sei se planta, eu não sei, mas é algo relacionado à terra, certo? Deus está te libertando de um vício. Eu vi o Senhor, sabe, tocando na tua vida e te libertando de um vício terrível. Seja liberto e operando nos teus pulmões. Eu quero agora orar por você. Amém? Permita-me que eu ore por você. Você já compartilhou essa oração? Eu gostaria muito que você entendesse que existe um propósito de eu estar aqui. Existe um propósito de eu estar aqui ao vivo junto com você. Amém? E existe um propósito de você estar aí junto com a gente. Então, se você não compartilhou essa oração, depois compartilha com 7 pessoas. Quem tem rede social, compartilha nas redes sociais, manda nos teus contatos. Amém? Manda para contatos que você nunca mandou oração. Compartilha em grupos. Vamos compartilhar essa oração. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor visite essa casa, visite essa família. Nós oramos apresentando a Ti toda a família que está se colocando aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e nós te pedimos um milagre. Pedimos uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa e que caia por terra todo laço de Satanás, todo tipo de bloqueio do inimigo, tudo aquilo que vem para afrontar, tudo aquilo que vem para intentar contra a vida dessa pessoa, que seja quebrado toda maldade, que seja quebrado toda ação contrária no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor abra portas, para que o Senhor quebre correntes agora. Eu oro para que amarras espirituais sejam desfeitas e que venha um tempo de paz, um tempo de frutificação, de milagres, de avanço para a tua vida, para a tua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita essa casa, visita essa família, Pai, visita esse lugar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, Pai, declarando que as portas que estavam fechadas estão sendo abertas e que a injustiça está sendo quebrada e que a justiça de Deus está entrando. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda mulher que não consegue engravidar. Senhor, eu peço um milagre para a vida dessa mulher, eu peço um milagre para a vida do marido dela e que essa família se encha de alegria
em o nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que tudo aquilo que tem deixado essa pessoa atrapalhada, travada na vida, que haja um destravar na vida dela, haja um rompimento, haja um avanço no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja abençoado, seja abençoada, que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu declaro a bênção do Senhor sobre ti, a bênção do Senhor sobre a tua casa. Colocamos tudo aos pés de Jesus. Eu apresento todos os pedidos de oração, tudo que está aqui nos comentários eu apresento ao Senhor. E eu peço teu milagre, Pai. Eu peço a tua operação sobrenatural, eu peço vitória, eu peço em nome de Jesus Cristo vitória, Pai. Que o poder de Deus quebre o jugo, que o poder de Deus quebre as amarras, que o poder de Deus desfaça os fardos e que venha sobre a vida dessa pessoa um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de alívio, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba essa palavra, compartilhe essa oração com 7 pessoas, amém? Às 18 horas vamos estar aqui juntos também e às 9 horas vai começar a nossa Santa Ceia. Eu vou liberar uma palavra especial hoje e vou também dar um anúncio especial hoje. Não perca então, eu peço a gentileza de você estar, vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que tudo na nossa vida está aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo. Colocamos nossa vida e tudo que diz respeito a nós aos pés do Senhor Jesus. E pedimos teu favor, teus milagres e teu sobrenatural. Oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Receba a cura, receba a saúde, receba o toque de vida de Deus sobre teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. E oramos para que esse dia seja um dia marcado por milagres e por direcionamento do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá-nos da sabedoria divina para que possamos tomar decisões sábias, totalmente dirigidas pelo Senhor em nossa vida. Guia, Senhor, nossos pensamentos, dirige todas as coisas ao nosso redor, é o que nós te pedimos, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero falar para você que está aí ao vivo, nessa oração junto conosco, que Jesus é o quebrador de correntes. Você vai entender o porquê que Ele é o quebrador de correntes. Logo, logo eu vou compartilhar com você essa palavra. Antes disso, eu quero dar um testemunho incrível que nós recebemos da Flávia, e ela escreveu assim: graça e paz. Sou de BH, Minas Gerais. Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical há 13 anos e desde então sentia muitas dores na barriga, até janeiro deste ano. Sempre consultando médicos, mas sem sucesso. Eu sempre buscava a minha cura através das suas orações. Todas as vezes que o Senhor orava por cura na região abdominal, eu cria no meu milagre. O exame estava marcado para o final de janeiro. Antes do exame, eu sentia fortes dores. Realizei o exame e nunca mais senti dores na barriga. E para a glória de Deus, o exame deu normal. Até um mioma que tinha no útero havia desaparecido. Fiz um ultrassom do útero que também já estava marcado e não havia mais mioma. Fui curada também de esteatose hepática. Estou muito feliz com Jesus. Ele tem feito maravilhas na minha vida e na vida da minha família. Que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério e toda a sua família. Gratidão a Deus pela sua vida. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Olha o tanto de problema de saúde que a Flávia tinha. E através das orações, Jesus a curou. Não é o homem. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Nossa fé está em Jesus e na sua palavra. Coloque a sua fé em Jesus e na sua palavra. Eu quero liberar uma palavra profética
sobre a tua vida no dia de hoje. E a palavra é que nenhuma corrente espiritual, nenhuma amarra tem poder de manter você estagnado, preso, impossibilitado. Eu quero declarar você livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra profética, declare eu creio aqui nos comentários e já compartilhe aí com 7 pessoas, porque essa palavra vai trazer uma luz para você, vai trazer muita clareza no seu caminho. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 2, verso 24, no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível, a Bíblia diz, que a morte o retivesse. Jesus é o quebrador de correntes. Tudo aquilo que estagna você, tudo aquilo que te paralisa, você não pode concordar com isso. Você não pode ser pacífico com isso. Se Deus chamou você para romper, se Deus chamou você para avançar, por que você está travado? Travado em lugares, travado em situações. Existem várias amarras que precisam se romper. Há pessoas que não conseguem se libertar da amarra do vício. Estão presas àquela corrente. Mas essa corrente não tem mais poder do que Deus. O que está faltando? Um intercessor. Está faltando um intercessor. Está faltando você quebrar essa corrente. Você se colocar na brecha em favor do teu filho, que pode estar nesse vício, do seu marido, que pode estar nesse vício, e começar a interceder por essa pessoa, até essa corrente espiritual ser quebrada, ser desfeita. As correntes não são o nosso destino. Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz que Cristo veio para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é de Deus, não faz parte do teu destino você viver aprisionado nisso. Daí você diz assim, mas eu já tentei de tudo. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Eu me esforço para me libertar disso e não consigo me libertar. Você precisa conhecer o poder de Deus. Porque o poder de Deus pode verdadeiramente quebrar essa corrente maligna na sua vida. Eu quero dar o testemunho do irmão Carlos, muito meu amigo, lá do interior do Rio Grande do Sul. A mulher do Carlos ia na igreja e um dia, depois dele beber bastante, ele foi atrás dela. Só que ele foi atrás dela para fazer confusão e baderna na igreja. Quando ele chegou na igreja, todo o efeito do álcool que estava sobre o corpo dele foi quebrado ali. Aquele homem nunca mais voltou a beber, porque ele entrou num ambiente de poder. Jesus Cristo o libertou, restaurou a vida dele. Eu quero dizer a você que você tem que ter um contato com o poder de Deus. A partir do momento que você tiver um contato com o poder de Deus, não tem amarra de vício que vai poder ficar de pé na tua vida. Como eu disse, Jesus é o quebrador de correntes. Coisas negativas que as pessoas dizem contra nós, tentam também, de alguma maneira, nos estagnar. Isso são amarras. Essa estagnação é uma amarra, porque não deixa você, seguir com a sua vida. De repente, alguém fez uma crítica a você, em relação ao seu trabalho, em relação à sua aparência, fez uma crítica em relação até às coisas boas que estão acontecendo com você, ao seu sucesso, à sua prosperidade, à riqueza. Só que isso foi uma amarra na sua vida, porque desde o dia que aquela pessoa falou aquilo, você não se acha mais, digno
de ter essa prosperidade, de ter essa riqueza. Você ficou preso a essa crítica. Você ficou preso ao que lhe falaram. Muitas pessoas estão assim, estagnadas. Eu tenho batido nessa tecla, sabe, porque eu vejo que o inimigo, por meio de pequenas palavras, de pequenas conversas, mantém pessoas num cativeiro que Deus nunca quis que elas estivessem ali. E infelizmente, há pessoas que entram em guerras na mente e depois não conseguem sair daquilo. Então, elas se sentiam capazes antes de fazer as coisas e agora já não se sentem mais capazes. Elas tinham coragem para investir, coragem para fazer negócio. Hoje elas não têm coragem nenhuma. E não é porque estão acovardadas ou com medo ou porque não sabem fazer, é porque uma amarra se prendeu na vida delas. Sempre que uma amarra se prende na vida de uma pessoa, ela não consegue mais ir para frente. Ela fica presa. É como se no espaço espiritual, no espaço de tempo da vida dela, ela, sabe, ficasse ali numa areia movediça. Sabe, nos filmes, quando uma pessoa entra numa areia movediça e ela vai entrando para dentro, bem, pessoas não conseguem sair disso. Elas ficam presas em um determinado ponto da vida delas e dali para frente, elas param de crescer, elas param de prosperar, elas param de avançar. Eu conheço tanta gente assim, que estava crescendo, estava numa crescente tão poderosa de Deus e de repente estagnaram. E elas só estagnaram porque tem hoje prisões e amarras espirituais que estão impedindo elas de continuarem crescendo. Então elas não passam daquele ponto, elas chegaram num teto. E por mais que elas insistam, por mais que elas se motivem, elas não conseguem sair, porque a amarra, ela é espiritual. Há pessoas que ficam estagnadas por erros que cometeram. Tem gente que nunca consegue dar prosseguimento à vida, porque lá atrás, na adolescência, cometeu um erro. Ela foi perdoada, ela conseguiu dar a volta por cima, mas aquele erro é como uma sombra do passado, está sempre na mente dela. E ela se sente julgada pelos outros, ela se sente condenada por aquilo que aconteceu com ela no passado. E ela não consegue viver nenhum relacionamento novo, porque ela está presa a um erro que ela cometeu no passado. É um tipo de amarra espiritual que está prendendo a vida dela, que está impedindo ela de continuar com a vida. Se alguém lhe lança uma palavra e você aceita essa palavra se torna uma amarra na sua vida. Então, se alguém diz para você que você não merece a vida que tem, se alguém diz para você que você está metida agora, que depois que você, sabe, começou a vencer, depois que você casou, depois que você se tornou uma empresária, um empresário de sucesso, você não é mais a mesma pessoa. Aquilo entra na cabeça de muita gente e a pessoa começa a se sentir indigna, a pessoa começa a se sentir suja, ela começa, sabe, a sentir que tem um monte de olhos ao redor dela e ela começa a se importar com coisas que antes ela não se importava. Uma amarra se pegou a ela. É uma amarra espiritual que se pegou a ela. E se ela não quebrar essa palavra, se ela não crer no plano de Deus para a vida dela, os planos de Deus para a sua vida é avançar, é prosperar, é ter toda a sua casa salva, é viver o propósito de Deus aqui nessa terra. O plano de Deus é você viver ao máximo o que Deus tem para a sua vida. Então, você não pode ficar refém das palavras que foram lançadas. Você tem que quebrar isso no mundo espiritual. Você tem que dizer, em nome de Jesus, eu quebro esse decreto espiritual que foi lançado contra a minha vida. Eu quebro essas palavras negativas, eu quebro isso que foi lançado contra a minha vida, eu quebro essa amarra espiritual no nome de Jesus. Jesus é libertador,
Ele é quebrador de amarras. Não esqueça disso, chame por Jesus, diga: Jesus, eu não quero mais viver essa vida amarrada. Eu não quero mais ficar preso num ponto da minha vida, num momento da minha vida. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero conseguir coisas maiores. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Acabamos aceitando uma vida de restrições, porque vivemos amarrados em situações, em pecados. Até em pecados as pessoas acabam se enroscando em pecados, em situações erradas, que eles mesmos se metem, porque aceitaram fazer o que é errado e hoje não conseguem sair. Deus tem um escape para você. E essa palavra está vindo muito forte no meu espírito nesse momento. De repente você entrou numa coisa errada. Você entrou num esquema errado. Você entrou numa amizade errada. Você entrou num relacionamento errado. Você entrou num negócio que é errado. E agora você não sabe como sair disso. Chama por Jesus aí, meu amigo, meu irmão. Chama por Jesus aonde você estiver. Porque o Senhor, e eu quero liberar essa palavra profética, hoje o Senhor está quebrando essas amarras e Ele vai colocar na sua mente, Ele vai colocar no seu coração a estratégia certa de você sair disso, de você virar essa página da sua vida, de você largar isso que é errado, isso que você sabe que pode lá na frente causar um problema para o teu destino. Aí você diz: não, mas eu não tenho força, eu entrei nessa vida e não tenho força para sair. Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje e as amarras espirituais vão ser quebradas no nome de Jesus. Você concorda com isso? Você crê nessa palavra como uma palavra profética na tua vida? Que essas amarras, elas não podem mais permanecer aí na sua vida? Lembra quando Jesus, Ele chegou no velório de Lázaro, no enterro, já tinham sepultado Lázaro. E estava ali as mulheres chorando, estava Marta, Maria chorando, tinha talvez a vizinhança, os amigos de Lázaro estavam ali. E Jesus, então, ele começa a dar ordens. E a primeira coisa que Jesus faz é: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Você tem que ouvir que Deus está falando com você. Você tem que ouvir. E a Bíblia diz que o homem que estava morto agora está vivo e sai todo amarrado, todo cheio de amarras, porque era assim que eles cuidavam do corpo. E a Bíblia diz que Jesus disse: tirem a pedra. Os homens tiraram a pedra e o Senhor depois disse: desamarrem ele, ou seja, Jesus havia dado uma palavra, mas os homens tiveram que desamarrar Lázaro. Eu quero que você entenda, tem certas amarras que você precisa da ajuda de Deus e da ajuda de pessoas para você se desamarrar. Talvez o que você precisa, além da palavra de Jesus que você está recebendo agora, o Senhor está dizendo: sai para fora. Amém? Sai para fora dessa amarra, sai para fora dessa estagnação, sai para fora dessa vida de atraso que você tem vivido. Você também precisa buscar pessoas sábias para você sair dessa amarra que você entrou na sua vida. Em alguns casos você precisa buscar pessoas que são especialistas para sair de determinadas situações. E Deus está falando com alguém. Talvez você tenha que procurar um advogado. Talvez você tenha que procurar, alguém que pode lhe dar uma palavra de sabedoria para você sair de uma situação errada que você entrou. Mas eu venho aqui para lhe dar, uma palavra de esperança. Jesus está dizendo para você: é tempo para você sair dessa morte que você estava. É tempo de você hoje romper, porque o Senhor está quebrando essas amarras espirituais. O Senhor está quebrando essas amarras. Ele vai dar para você a esperança de uma vida nova, de um tempo novo na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Então escreve aqui: Jesus é o quebrador de correntes e de amarras espirituais. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra profética, compartilhe agora
com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus. Amém? E você vai colocar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração agora. Escreve aí nos comentários, compartilha. E se você conhece alguém que, sabe, está amarrado até o último fio de cabelo, manda essa oração para essa pessoa. Porque hoje o Senhor está trazendo uma boa notícia para ela. Jesus é o quebrador de correntes e vai tirar ela dessa situação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho dois convites muito importantes aqui para você. O primeiro é que hoje à noite nós vamos ter uma aula inédita dentro da academia aqui no Global. E nós vamos falar sobre a importância do discernimento espiritual na intercessão. A importância de você discernir, sabe, coisas que estão agindo no mundo dos homens e no mundo espiritual. Gente, tremendo. O link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br e você pode estar junto conosco, ok? O meu segundo convite é para quem mora nos Estados Unidos. Eu vou ter uma escola de profetas em julho nos Estados Unidos. Quem quiser participar, entre em contato com a minha equipe. Vai lá no meu site e lá no meu site tem os dados para você participar. Amém? E você que mora na Itália, mora em Roma ou mora em algum país europeu, eu convido você a estar junto conosco. Eu estarei em Roma no mês de junho, a nossa escola de profetas. E agora restam menos de 10 vagas. Restam menos de 10 vagas para a escola de profetas que nós teremos em Roma. É a oportunidade de você estar conosco. Nós vamos ensinar você a ouvir a voz de Deus. Você vai também ter contato com uma mensagem profética que vai ser libertadora e transformadora na sua vida. Tá bom? Entre em contato com a minha equipe hoje mesmo e tenho certeza que essas 10 vagas hoje vai encerrar. Hoje essas vagas vão encerrar. Em nome de Jesus conseguimos mais vagas, inclusive nos Estados Unidos, e eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos declarado aqui, amém? E se você ainda não tem conhecimento dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, esse aqui é o livro Unção do Rompedor, o livro da minha esposa, excelente livro. Café com Jesus, um devocional, uma palavra para cada dia, com direções para a tua vida. E o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. Se você é uma pessoa que sonha muito, bem, nem todos os sonhos são de Deus, mas Deus fala sim através dos sonhos. E tem sonhos que são proféticos e que podem mudar o nosso destino. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. Enquanto isso, você coloca aí nos comentários o teu pedido de oração. Permita-me orar pela sua vida. E às 9 da manhã eu estarei ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus negócios. E eu oro nesse momento, Pai, para que todo tipo de amarra espiritual na vida dessa pessoa seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Até mesmo essa pessoa, Pai, que acha impossível sair da situação que ela entrou. Acha impossível de se libertar desse mundo que ela entrou. Eu oro agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, para que as amarras caiam por terra, no nome de Jesus Cristo. Jesus é o quebrador de correntes, é Ele que desfaz amarras. Seja livre agora, seja liberto agora no nome de Jesus. Eu oro também para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo. E eu libero uma palavra profética aqui, Senhor, que o Senhor vai dar saída para quem está totalmente preso, totalmente amarrado em uma situação, em um lugar, ou com pessoas que ela não consegue se libertar dessas pessoas, ou de vícios. Senhor, agora, nesse momento, Jesus está dizendo: Lázaro, vem para fora. A vida de Deus está tocando você. A vida de Deus está tirando toda a morte que estava cercando a tua vida. Eu quero declarar que assim como Jesus ressuscitou, que a morte não pôde deter Jesus, eu quero declarar que todas as amarras, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, o poder da ressurreição,
toque tua vida agora e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de cativeiro espiritual seja quebrado no nome de Jesus, que as amarras sejam desfeitas no poder de Jesus Cristo e que venha um tempo novo sobre a tua vida, que venha um tempo de conquista, que venha um tempo de rompimento, que toda estagnação seja quebrada, tudo aquilo que estava te prendendo, te puxando para trás, agora seja desfeita em nome de Jesus Cristo as amarras. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa. Abre portas, prepara o caminho, opera milagres, Pai, e traga livramento para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo ela, sua casa, seu dia, para que seu dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado por operações sobrenaturais do Espírito. E nós cremos, Deus, toda a nossa casa está guardada pelo Senhor. E eu oro, Senhor, pedindo a bênção do Senhor por cada coluna do nosso ministério que tem nos ajudado na televisão, por cada intercessor, que o Senhor fortaleça, abençoe, capacite, abra portas, abençoe seus negócios, seus projetos e seus sonhos. E eu oro, Senhor, para que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, também oramos para que o Senhor nos dê sabedoria no dia de hoje, para resolvermos situações e para avançarmos. Também oro, Pai, pedindo ao Senhor bênçãos, bênçãos de provisão, bênçãos de conexão, bênçãos de milagres e bênçãos de preparação. Preparação, Pai, para que tudo que nós fizermos no dia de hoje já esteja operado, trabalhado, que a mão do Senhor já tenha passado e ajustado, para que as coisas fluam no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então, se você recebeu mesmo e não compartilhou essa oração, você vai fazer como um ato profético, você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Às 9 da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo aqui e hoje eu vou falar sobre o espírito de delay, o espírito de atraso, tá? Vou falar sobre isso hoje. Vou falar sobre isso na live das 9 da manhã, eu te aguardo e que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.